gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast. E o podcast de hoje é bem diferente, sabe por quê? Porque eu tô com uma aluna, que é a Miriam, que ela já vai se apresentar. Só que ela não é GRS. Ela usou todo o conhecimento da comunidade 3S pra aplicar no próprio negócio. Que hoje, gente, o podcast vai ser pra você, empresário, que tá aí patinando, sendo funcionário do seu próprio negócio, não sabe como vender, não sabe como sair dessa pandemia, dessa crise que tá aí os seus negócios. Hoje a Miriam vai te dar as sacadas, né, Miriam? Conta pra gente da onde que você é e o que você fazia antes de conhecer a comunidade 3Ls. Faz mais de 15 anos que eu tenho loja em Cascavel, Paraná, loja atualíssima, loja de bolsas. A gente tem a missão de elevar a autoestima de mulheres, né? Só que eu vim para São Paulo fazer compras o ano passado. Comprei muito, como toda boa empreendedora meio aventureira que é, e cheguei com um monte de fardos de mercadoria. Isso foi quando, ano passado? Em março do ano passado. Sim, bem no comecinho, né? Isso. Na hora que a gente chegou em Cascavel, eu cheguei na quarta-feira e eles falaram assim, comércio fechado a partir de hoje. No primeiro momento, assim, tu falou, deve ser uns 2 dias, ou na hora você já viu que o negócio era sério? Assim, demorou um pouco pra cair a ficha, porque pra mim, no meu entendimento, assim, não é porque eu tenho loja, mas eu sempre achei que não é a melhor forma de se cuidar fechando o comércio, porque a gente não consegue mudar o comportamento das pessoas. Então, quem não quer se cuidar, não é o fato do comércio não estar aberto que vai prevenir a doença. Eles vão fazer festa, enfim. Daí sim que pode acontecer algum problema. Sim. Então, na hora, o que me deu aquela sensação de raiva e revolta, contribuiu para o meu bem. Porque foi o ano mais rico da minha vida, o ano que eu mais agreguei conhecimento. E foi ótimo, porque porque quem reclama não prospera, né, Miriam? Isso. Eu descobri que no meu problema estava a solução para o meu problema. E aí, como que foi o desespero? Qual foi a primeira coisa que você pensou? Como que foi fluindo isso? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas, a maioria dos empresários, quando se viram nessa situação de portas fechadas, eu tenho certeza que deu desespero, que deu o primeiro pensamento, tipo, cara, o que eu faço agora? Principalmente não estando no digital. E as pessoas, elas praticamente não estavam preparadas para o digital. O digital veio de uma forma muito intensa. Então, assim, gente, sempre tem um iPhone tocando aqui no meio do podcast. Isso daí já faz parte da nossa trilha do podcast, tá? Eu imagino que muitos empresários, quando se viram na situação de portas fechadas, bateu o desespero, bateu tipo, o que eu faço agora? Muita gente não estava preparado para o digital. O que aconteceu no digital nos últimos meses, provavelmente iria acontecer em anos. 2, 3, 4, 5 anos. Provavelmente as pessoas iam demorar muito mais para se posicionar, para movimentar o seu negócio, movimentar para uma outra direção, que é o digital, talvez muito mais adiante, daqui 2, 3 anos. E eu sempre falo, Miriam, muita gente vai faturar nos próximos meses, se posicionando no digital, coisas que nunca faturaram há anos de trabalho, há anos de empresa. Por quê? É uma forma até de você escalar o seu negócio. Muitos empresários não perceberam ainda o poder de conseguir, ao invés de fazer uma venda, conseguir fazer mais de uma venda, que é a oportunidade que o digital nos dá, de trazer essa facilidade de movimentação dos seus negócios. Então, eu imagino que quando você viu as portas fechadas, deve ter dado um desespero. Então, eu até senti um pouquinho de raiva, assim, no começo, quando falava assim, nossa, o marketing digital agora encurtou o caminho, que as empresas demorariam 2, 3 anos. Eu escutava as pessoas falar isso, falava assim, eu não tô preparada, eu não sei nada disso. Aquilo dava assim, causava um desespero maior ainda, porque eu sempre falo assim que esse mundo digital, parece que a geração Z, eles têm muito mais afinidade. A minha filha aprende as coisas muito mais fáceis do que eu, mas eu aprendo porque eu sou teimosa, eu aprendo na persistência. Se tiver que ouvir 10 vezes, eu escuto, eu sou teimosa, eu sou uma eterna aprendiz, eu falo.
Então, eu peguei e falei assim, eu vou ter que aprender esse negócio aí. Eu tenho que entender sobre isso. O que eu posso fazer? Não é tipo, não tem nada que eu possa fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa dentro da minha casa. Eu preciso entender o que eu não tô vendo. Qual é a oportunidade que eu tô deixando passar. Você tá há quanto tempo nesse mercado? Há 15 anos que eu tenho a loja fixa. Eu tô no mercado de varejo desde os 12 anos de idade, né? Que eu comecei vendendo docinho para pagar a viagem, uma excursão que era o sonho de ir. E aí eu descobri uma habilidade comercial. E teve em algum momento nesses 15 anos que você teve uma virada brusca, igual aconteceu agora no digital, indo pro digital? Eu descobri que eu poderia viver sem um monte de coisas que eu achava que que eu não vivia sem. Uhum. Então, assim, em nível de maturidade, foi, assim, extraordinário. Eu aprendi muito, eu cresci muito. Uhum. Eu me sinto muito mais resiliente e preparada. O que seria da gente se não fosse os problemas que a gente tem pra resolver? O que seria? Seria uma vida monótona. Imagina, você iria trabalhar mais quantos anos da mesma forma que você trabalhava antes? Porque eu já tô falando isso porque eu já sei que o faturamento aí deu uma boa, né? E aí, como que foi que você conheceu essa oportunidade de transformar o seu negócio? Sim, eu tava fazendo um propósito de ouvir as lives do Pablo Marçal e eles falaram, né, durante esse período, que foi o ano passado, logo no início da pandemia, eu vi a Keila Neves lançando 3L, 3 liberdades, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. E assim, eu não consegui imaginar, assim, nossa, é o sonho de toda mulher que quer ser uma boa mãe, que quer ser uma boa esposa, ela quer ter liberdade. É o sonho de qualquer pessoa também, né? Liberdade. Qualquer pessoa. Doideira. Só que ela falava assim, sobre você ser social media, sobre você cuidar de redes sociais. E eu fiquei... Ser gestora de redes sociais. Isso, né? E eu fiquei meio confusa assim no começo, que eu falei assim, nossa, eu vou mudar de profissão, será? E eu fiquei pensando, mas a minha loja é um sonho, eu sempre imaginei essa loja crescendo, enfim. Mas eu preciso aprender, sabe por quê? Porque eu sempre pegava estagiárias para cuidar, como eu nem sabia o que tinha que fazer exatamente, então eu não via muitos resultados, muitos retornos, né? Eu falei assim, eu vou aprender porque agora eu não posso dizer que eu não tenho tempo. Sim. E aí eu fiz toda a jornada, que era grátis, e depois no último dia teve o lançamento do curso e eu me inscrevi, junto com a minha filha, que também fez boa parte do curso comigo. Quantos anos ela tem? 12 anos. Como é que é o nome dela? A Késia. Tá lá escutando. Já leu o seu livro todo, que a gente recebeu, amor. Que legal. Aí eu fiz o curso e falei assim, sabe de uma coisa? Se eu conseguir pegar os conhecimentos e colocar para mim fazer um trabalho para minha loja, um profissional ou uma empresa de marketing cobraria um valor que talvez hoje eu não posso pagar. Foi o que eu pensei. Eu não posso dizer que eu não posso fazer nada, porque eu posso fazer alguma coisa, eu posso aprender isso aqui, eu posso colocar isso em prática, é o que eu posso fazer. E a Késia te ajuda na loja? A Késia me ajuda. Ai, que legal. Teve no comecinho, assim, que a gente teve que deixar os funcionários em casa e daí não começava a deixar com a gente por causa que eles tinham parado todo o comércio, só que eu não podia parar. Então, eu fazia venda delivery e daí a gente tinha que embalar a mercadoria, ou tirar foto, ou fazer vídeo e para mandar. Então, esses dias a gente trabalhou e ela foi meu braço direito, sempre me ajudou muito. Você que nunca tinha trabalhado com redes sociais, conta aí quais foram os perrengues, né? Porque existe perrengue, certo? Olha, o que eu faço agora? A maior dificuldade é de entender, assim, tem muitos termos novos, né? Tem muita coisa nova. E aí você escutava lá o algoritmo e isso, e tanta coisa assim que você falava, meu, o que é isso? Um dia eu vou entender isso, será? Será que eu vou conseguir aprender isso? Será que isso é possível pra mim? E minha filha assistia, assim, qualquer vídeo, ela pegava de primeira. É só fazer isso? E daí
faz isso, faz aquilo. E eu falei, não, mas eu não desisto. E aí eu fui assim, naquela persistência de às vezes assistir 2, 3 vezes a mesma aula pra... tá. E quando eu entendi alguma coisa que eu aprendia, nossa, parecia que virava uma criança, porque eu comemorava. Sucesso, festa! Gente, eu consegui fazer um cartão digital, meu Deus, que alegria! Gente, isso é muito bom, é muito gostoso ver isso, sabe por quê? Porque eu também sou dessas, eu comemoro com coisas pequenas, assim. E aí é bom a gente ter esse feedback dos alunos, principalmente. Toda vez que tem um podcast aqui com um aluno, eu falo, cara, eu tenho que bater mais nisso. Então, assim, você que tá em casa, que tá me ouvindo, que tá ouvindo a Miriam, você precisa comemorar suas conquistas, mesmo que sejam conquistas pequenas. Eu faço isso desde uma coisinha pequena, algo pequeno que eu tô aprendendo. Por exemplo, agora eu tô aprendendo hipismo. E aí, o que acontece? Eu tinha medo de cavalo. Um cavalo já disparou comigo em cima, que eu quase bati com a cabeça num galho de árvore, fiquei desesperada quando eu desci do cavalo. E a segunda vez foi quando eu caí do cavalo mesmo. Eu tava fazendo um trote muito rápido com o cavalo e eu tava sem sela e eu caí de vez. Eu descobri que eu não tenho medo de cavalo, eu tenho medo de altura. Já foi uma conquista, né? Porque pelo menos não é medo de cavalo. No primeiro treino com o cavalo, eu não conseguia fazer o exercício com medo de cair. E olha só que doideira, gente. Ouve isso que eu vou falar pra vocês, porque vai fazer toda a diferença. Eu assisto uma série que se chama Game of Thrones. Na série tem uma menina que ela sempre fala, existe só um Deus. E o Deus é a morte. E toda vez que a morte chega perto de mim, eu falo, not today. Quem fala isso é a Aira. E aí eu falei, caraca, eu vou usar isso pros meus negócios, tudo. Existe só... Eu não falei assim, só existe só um Deus. Mas eu vou falar, tudo que eu não quiser, eu vou falar, not today. Não hoje. Olha só que doideira. Na primeira aula de hipismo, eu tava em cima do cavalo. E eu falei assim, olha, professora, eu não tenho medo do cavalo. Eu descobri que eu não tenho medo do cavalo. Eu tenho medo de cair do cavalo. Eu preciso que você fique perto de mim, porque o meu medo é a altura. A altura daqui me assusta, era o medo de altura, olha que doideira. E ela olhou pra mim e falou assim, fica tranquila, porque não vai ser hoje que você vai cair. Deu, caraca, not today. Agora eu vou fazer toda vez que eu subir no cavalo, eu vou falar, not today. E aí, gente, na segunda aula, eu cheguei falando, não vai ser hoje também que eu vou cair do cavalo. Eu subi no cavalo e eu já tive um avanço. Já consegui fazer alguns exercícios e eu já consegui montar sozinha, ficar mais de boa. A altura já não me assusta tanto. Então essa conquista pra mim foi muito boa. Qual que é o sentido disso tudo que a gente tá falando? É você comemorar as conquistas e você não se cobrar tanto. Eu sei que a excelência é muito importante e é importante você fazer tudo com excelência, colocar algum gatilho na sua mente pra destravar, colocar alguma coisa à sua frente pra que você lembre que você consegue. Comemore as pequenas coisas. Mesmo que seja um direct que você descobriu como que se manda, uma venda pequena de um acessório pequeno, um stories, um direct que você recebeu, um stories que aumentou a visualização. Comemore as pequenas coisas. E toda vez que você pensar em desistir, você fala, not today. Hoje eu não vou desistir. Amanhã talvez, mas hoje não vai rolar. E aí, conta pra gente como que foi as primeiras dificuldades. As primeiras dificuldades foi na questão de persistir na aprendizagem ali. Como eu disse, né? As linguagens pouco conhecidas, assim, e a gente está acostumado, assim, a gente sempre esteve acostumado naquele ciclo ali de atende o cliente, fala com o cliente, internet. Você achava às vezes que era, isso aí não precisa, é bobeira até, tipo, a gente pensava, né? Eu vi assim, né? Visualizei assim, nossa, você pode ter o melhor produto do mundo, mas o que adianta você ter o melhor produto do mundo se as pessoas não sabem que você tem o melhor produto? Exatamente. E aí eu falei assim, eu preciso mostrar o que a gente tem, eu preciso mostrar o meu trabalho, posso fazer isso, eu preciso aprender a fazer isso. E aí começou os primeiros resultados. Qual que foi? Começou os primeiros resultados. Então eu comecei a me encantar ali com aquela coisa de organizar o feed. Sim. E deixar com o meu toque e descobri que eu podia fazer aquilo sim, porque o meu negócio ele tem que ter minha identidade, que é única. Eu percebi assim que as pessoas começaram a comentar ali, sabe? Já não tinha assim, não tinha comentário, às vezes não tinha curtida porque não tinha nenhuma disciplina. Ficava às vezes um mês inteiro sem postar nada, depois postava alguma coisa, não tinha nenhuma ordem, enfim. Percebi que as pessoas estavam assim atentas, assim, elas querem ver algo novo que você faça. E eu comecei a entrar nesse outro mundo aí que começou a me encantar. Claro que no ano passado, daí os meses assim, foi assim, tipo, o comércio não ficou muito tempo fechado,
mercado na minha região, mas tinha um lema que era pregado muito assim, se você puder, não saia de casa. Então, dificilmente a pessoa assim sai com a necessidade básica de comprar uma bolsa nova, né? Então, o que acontece? Isso fez com que muitas pessoas não fossem até as lojas fazer compras e isso também impactou, né, no nosso faturamento de alguma forma. Só que nessa época eu já estava comemorando os meus pequenos resultados e o meu sonho tinha se realizado de fazer minha primeira venda pela internet, que eu achava que era algo impossível. Alguém comprar uma bolsa pelo Instagram e sem ver, sem pegar. E só que como a gente conversava com o cliente pelo WhatsApp, fazia videozinho e tal, e a gente começou a aprender mais sobre isso e a gente começou a fazer algumas vendas assim. Só que mesmo assim a gente foi assim com uma expectativa baixa pro final do ano, porque ainda só se falava em pandemia e né, tava bem intenso isso. E a gente foi com a expectativa baixa, no entanto, tudo que eu aprendi, eu fui colocando em prática com disciplina, todo dia fazendo uma coisa. Olha a palavra, gente, disciplina. Isso faz toda a diferença. Daí, todo dia, um dia sim, outro dia também, né? Me inspirava bastante essas questões que vocês fazem, tipo a jornada. Vocês têm que fazer todo dia. Então, hoje eu não tô afim, não vou fazer. Não, a gente se comprometeu, a gente vai fazer. Então, é por isso que eu falo de você não estar motivada. Você precisa estar ativada a fazer o seu negócio. Porque qual que é a diferença da motivação? A motivação, você precisa de um motivo. E às vezes esse motivo é só um motivo. Só quero vender. Só quero ganhar um dinheirinho no final do mês. Só quero, né, fazer valer a pena esse curso que eu comprei. Isso é um motivo. E aí, quando você não tá afim, você não faz. O que você precisa? Estar ativado. Quando você está ativado, você está pensando em algo maior. Você tem um propósito. Então, qual que é o seu propósito? É estar mais tempo com a sua família? É ter liberdade financeira? É ter mais tempo pra você? É poder viajar? É poder ir para algum lugar? É poder morar em outro lugar? Aumentar a casa? Morar em um apartamento maior? Qual que é o seu propósito com tudo que você está fazendo? Quando você tem um propósito, você é ativado. E aí, tudo que você faz, você pode estar ruim, pode estar triste. Acontece isso comigo. Tem dias que eu não tô afim, tem dias que eu não quero fazer stories, tem dias que eu não quero fazer post, tem dias que tudo que é postado eu falo, nossa, que bosta, não quero fazer isso, não tô afim, sabe? Porque você não tá afim, mas quando você tá ativado, não é esse tempo ruim que vai te parar. Que é normal, gente, todo mundo tá um dia mais ou menos, né? A maturidade te mostra que você não vai ser dominado pela sua emoção, pelo seu sentimento que você tá sentindo. Eu não tô sentindo, mas eu vou fazer mesmo sem sentir. Exatamente. Né? Porque eu aprendi... Foi algo fantástico que você passou pra gente no 3L sobre uma aula. Eu li aquele livro Anti-Medo, que mexeu bastante comigo. O outro também, o outro livro que você também falou, do diabo. Mas... gente, eu não tô mandando ler livro do diabo, não. Aí como que é? Nossa, até esqueci. Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo, gente. Esse livro foi fantástico. Não é o livro do diabo, é o livro você que vai ficar mais esperto que o diabo. Isso, foi um divisor de águas também. E aí você, logo na introdução do curso, você falou que a gente deveria fazer um mapa e fazer seus fotos, objetivos, né? Com os objetivos, os sonhos. E eu fiz isso. E eu olhei assim, a hora que porque os meus sonhos são bem ousados, né? Eu gosto disso. Eu não sou muito modesta para sonhar. Então eu fiz aqueles sonhos e eu olhei assim para ele e pensei assim, a pergunta certa, né? Como eu vou chegar a isso, né? Como eu faço pra chegar aí? A mente, ela já começa a trabalhar, né? O seu cérebro, ele já começa a trabalhar, tipo assim, caraca, essa pessoa me deu um trabalho, agora eu preciso realizar um sonho. Aí a sua mente já começa a ver possibilidades. Por isso que é importante você enxergar, pelo menos enxergar onde você quer chegar. E se você só quiser fazer assim, eu quero ganhar dinheiro. Quer ganhar quanto? Quanto que você quer faturar por mês? Eu quero só ter uma casinha. Qual é o tamanho dessa casa? Quantos quartos? Quantos banheiros? Quantas salas? Começa a visualizar isso. Por quê? Porque a sua mente começa a trabalhar. Você começa a pensar em oportunidades. E uma coisa que a gente conversou ontem, eu e o Júnior, as oportunidades, elas não são dadas, elas são criadas. E você começa a criar elas na sua mente quando você tem objetivos. Então, ela não vai criar nada a sua mente se você não tiver os objetivos na sua mente. Agora, se você começar a pensar, não, eu quero uma casa de 3 quartos, no bairro tal, na cidade tal, as oportunidades vão começar a ser criadas, porque você vai ouvir alguma coisa e vai falar, opa, aqui pode ser onde tá a minha casa. Opa, aqui pode ser a oportunidade onde pode mudar todo o rumo do meu negócio. Então, por isso que é importante visualizar.
E aí, o que foi colocado naquele quadro? Nossa, foi colocado muita coisa muita coisa mesmo. Já até esqueci, é tanta coisa. Não, é muita coisa mesmo. E aí, só pra voltar, tipo, o que isso me ajudou, principalmente? Me ajudou a fazer isso. Quando vinha qualquer sentimento de, hoje eu não tô afim, not today, né? Not today. Not today. Não, Belingo, hoje não. E aí, todos os dias você faz com aquela disciplina, não é um pouquinho por dia, entendeu? Você tem que fazer uma corrida de 100 quilômetros, mas em um mês. Daí você divide aquilo por 30 dias. Então, você não vai correr 100 quilômetros num dia. E assim, você descobre assim que é um tempo da sua vida. Você não vai ter que, às vezes, perder horas de sono de noite para toda a vida. Sim. Né? Vai ser uma fase, uma né, fase, gente? é um período. Passa. Vem a recompensa. Pensa na recompensa. A gente é movido por recompensa. Então, por isso que é importante você comemorar as pequenas coisas. Porque são pequenas recompensas que vão te ativar para onde você tá caminhando. Isso é muito importante. Se você foca na recompensa, você tem aquela motivação para ficar ativado o tempo inteiro, todos os dias, né? Sim. A fazer o que precisa ser feito. Então, eu continuei, né? Persistindo naquilo que eu aprendi através do 3L. Como eu disse, a expectativa muito baixa para o final do ano. Geralmente, quanto que você vendia no final do ano? Geralmente, o nosso faturamento... Sem pandemia. Vida normal antigamente. Sem pandemia, normalmente era uma média de 45, 50 mil por mês, né? E geralmente no final do ano. E no final do ano, daí sempre subia mais. A gente vendia lá 80, 85 mil, mais ou menos isso. Só no mês de dezembro, né? Quanto que tu achava que ia faturar no mês de dezembro, no meio da pandemia? Eu acreditava que nós não passaríamos de 50 mil. Não teria, assim. A gente teve que reduzir, assim, porque a gente reduziu as pessoas, né, para trabalho e muitas lojas fechando na minha cidade, muitas lojas fechando. Enfim, assim, tava bem caótico a situação para o meio empreendedor, porque eu vivo no meio de pessoas assim que empreendem e hoje eu posso afirmar que por mais que a empresa ela tenha capital de giro, que ela tenha dinheiro, 15 dias parado é um prejuízo muito grande para uma empresa. Então, e muito mais, que pode contar que foi muito mais, porque na minha cidade ficou um mês parado, só 15 Imagina dias depois São Paulo, dias. que ficou muito... Quanto tempo ficou São Paulo parado, gente? Alguém lembra de cabeça? Ficou muito tempo, eu tenho a sensação que São Paulo ficou um ano parado, de tantas vezes que a gente viu o estado ficar parado, ficar com as portas fechadas. Aqui teve muita paralisação. Sim, isso quebra muitas empresas. E aí, quando não estava parado, muitas pessoas com medo não saíam, enfim, então isso teve um impacto muito grande financeiro. Só que, para minha alegria, no mês de dezembro, nós superamos todas as expectativas. Nós superamos todos os meses, todos os dezembros de outros anos. Nós vendemos mais que todos os outros dezembros e nós vendemos mais de 100 mil reais. Caraca! No mês de dezembro. Nossa, que top, hein? Sim, eu comecei a sentir os resultados do fazer todo dia um pouquinho que precisa ser feito. Sim. Muitos clientes que entram na minha loja, eles não falam que eles viram no Instagram ou no Face. Mas a gente descobre porque é a única coisa diferente que a gente está fazendo. O que você faz para descobrir que o cliente entrou lá dentro por conta das suas redes sociais? Muitos clientes desses, quando iam pagar, eles falavam assim, não, foi lá que eu vi, por isso que eu vim aqui. Eu vi vocês no Instagram, e daí eu vi essa bolsa lá no Instagram. Uma outra dica para você, empresário, que tem o seu negócio físico e quer impulsionar mais os seus clientes a virem pelo Instagram ou até mesmo comentar no Instagram ou fazer alguma ação, né? Ter algum tipo de interação. Você pode fazer o seguinte, sempre colocar nos stories falando, gente, quem vier através dessa postagem que eu acabei de fazer ou quem vier através desses stories na loja, fala pra mim, olha, eu assisti esses stories, manda o print do stories que eu vou dar um desconto de tanto %. Ou melhor, se você comentar em algum desses posts que a gente faz, você comprovar
na hora da loja, você ganha um desconto também. Uma outra dica, você que tá aqui na loja, coloca um cartaz ou alguma coisa. Um cartaz não, né, gente? O cartaz é meio retrô. Mas um quadrinho bem bonitinho lá, falando o seguinte: com QR Code, com o Instagram da loja. Se fizer um stories lá dentro da loja, ganha um desconto ou ganha um brinde. Aí pode ser um lencinho, né? Já que você trabalha com acessórios. Pode ser algum detalhezinho da bolsa, né? Algum chaveirinho, uma coisa legal. Que aí a pessoa, ela faz um stories do que ela tá comprando, do que mostrando a loja e tudo mais. E aí já impulsiona outras pessoas. É uma forma de você até ganhar seguidores. Isso mesmo. E a gente também, eu posso contar com a equipe maravilhosa. Eu sempre falo para elas que todo bom trabalho ele é feito numa equipe. Em equipe, porque sozinha a gente não consegue ir muito longe. É verdade. A minha equipe é fantástica, que eles tiveram a nossa estagiária, a Brenda, ela teve uma ideia maravilhosa agora pro mês das mães. A gente montou um cenário, assim, de mães. Aí ela teve a ideia de falar, olha, se você tirar foto aqui na loja, fazer um story, isso... você vai ganhar um presente, né? E ela deu a ideia da gente dar um botão, assim, com chocolate, Nossa, né? Uma rosa. legal. E aí, como tava muito em cima, assim, a gente teve a ideia muito em cima, falou assim, ó, não dá para dar o botão, isso daqui vai ser inviável agora, mas a gente vai dar um brinco folhado, ou isso aqui vamos fazer uma mesa de presentes, e ela escolhe o que ela quer da mesa. Caraca! Que foi uma situação, assim, rápida, né? Tipo, pra gente... Uma ideia rápida. Mas pelo menos foi executada. Sim. Isso que é importante, gente. Foi. Executar com o que você tem. Não deixar a ideia parada. Porque senão ela voa. E aí você não tem resultado. Isso, e foi assim, foi muito gratificante, muito legal. A gente também teve o melhor mês das mães, né? Não terminou ainda, mas a gente estava contabilizando ali questão de números. No sábado, que era para o comércio ficar até as 6 ou 5:30 da tarde, eu saí da loja às 8 horas da noite. A gente, nossa, teve assim um dia muito cheio, muito cheio. As pessoas esqueceram da pandemia nessa hora. Mas a gente conseguiu levantar um número aproximado do que a gente geralmente vende durante a metade do mês. Que legal. Né? E a gente tá no dia 11 ainda. A gente tá no dia 11, isso. Daí tá muito legal top. essa experiência, assim, de colher os resultados daquilo que a gente planta, que eu não acreditava, na verdade, porque a pessoa que trabalha, assim, no comércio, ela acredita muito no que ela tá vendo ali. E na internet é como se você lançasse alguma coisa lá e você não vê o que a pessoa vai ver, como a pessoa vai ver. E aquilo, assim, causa um pouco assim a gente não acredita muito, né? Eu mesmo, antes eu pensava assim que a internet era mais para melhorar a imagem, para branding, né? Para marca e tal. Não imaginava assim que ia ajudar ali nessa questão que a gente precisa de faturamento mesmo, aumentar o faturamento. E qual que é a mensagem que você dá para as pessoas empreendedoras, para as mulheres, para os homens, famílias que estão empreendendo, que têm o seu negócio físico e que estão em dúvida se vão pro digital ou não? Já tá até feio, tá com dúvida nessa altura do caminho, mas bora lá, qual que é a mensagem? Corra pro digital, aprenda tudo que você puder, porque quem aprende não depende. Nossa, forte. Né? E eu sei todo o trabalho, toda a experiência, toda a bagagem que eu recebi da Keila Neves, da sua equipe, através desses cursos, ainda que eu não venha precisar executá-las no decorrer dos meses, eu já sei o que eu preciso ter uma pessoa que faça isso. Mas como que eu ia saber antes, avaliar? Se não tivesse estudado. Se eu não soubesse, é que nem eu comento assim, quando eu casei, eu não sabia fazer nada de dentro de uma casa, eu não sabia nem fazer comida, nem limpar uma casa, eu não sabia fazer. Eu tive a grande sorte de contratar uma empregada que tinha mania de limpeza, mas nem todo mundo tem essa sorte. Se eu precisasse cobrar, eu não ia saber, porque eu não sabia fazer serviços de casa. Eu me recordo assim que eu tava lá no YouTube, teve uma época que ela saiu e aí eu tava lá no YouTube, como lavar um banheiro, como, né, entendeu? Tipo, eu tive que aprender, porque ainda que eu não precise fazer, um dia eu vou precisar cobrar alguém que faça exatamente como precisa ser feito. Que top. Então aprenda tudo para você poder jogar a sua identidade no seu negócio, porque quando você joga a sua identidade no seu negócio, você não tem concorrência, porque você é única, Deus te fez única, e aí tem algo que Ele colocou dentro de você que só você tem e que o mundo está precisando. Exatamente.
Caraca, muito bom a nossa conversa, Miriam. Eu amei. Muito prazer ter você aqui nesse podcast. Prazer é todo meu. E muito, muito feliz com seus resultados. Muito bom saber que você é uma empresária, tem o seu negócio, né? E que mesmo sendo empresária ao invés de gestora de redes sociais, você teve resultados. Porque você, empresário, precisa aprender de gestão de redes sociais para realmente posicionar o seu negócio. É importante. É um departamento dentro do seu negócio sem gestão. Você sabe qual que é o resultado de não ter gestão no seu negócio. Então, se atentem a isso, a essa oportunidade. Isso aí, gente. Muito obrigada, Miriam. Muito bom esse papo, gente. Beijo pra vocês e até o próximo podcast. Oi,